Agora em Goiânia, 8h36. De volta, Sagres Céu Aberto aqui na Sagres 730. Agora há pouco a gente conferiu reportagem de Rafael Bessa sobre a prestação de contas do prefeito Rogério Cruz lá na Câmara Municipal. E a gente vai abordar também essa relação do prefeito com os vereadores. Em entrevista agora, em áudio e vídeo, está conosco a vereadora Ava Santiago, do PSDB. Vereador, obrigado pelo contato aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Rubens, bom dia, Cileide, bom dia, ouvintes da Rádio 730. É sempre muito gratificante estar aqui com vocês. Prazer ter você com a gente. Pelo menos comigo, a última vez que eu conversei com a Ava foi em algum debate que a gente fez aqui antes dela ser eleita vereadora, ainda no ano passado. Acho que o pessoal já gravou, já fez entrevistas com ela aqui, mas ao vivo eu não me lembro da Ava estar com a gente agora já como vereadora. Teve, Ava? Eu também não me lembro de já ter estado contigo. Com a Cileide, sim, sobre um projeto de lei meu, uma discussão que a gente estava fazendo na Câmara, e foi uma prosa boa, mas eu acho que nesse dia você me escapuliu, Rubens Salomão. Provavelmente, acho que deve ter sido janeiro. Janeiro eu estava de folga, estava de férias. Isso. Bom, nós vamos falar sobre várias questões aqui de Goiânia, mas começando a partir de uma conversa, né, Cileide, que você teve, publicando as notícias relativas à presença de indicações de vereadores no Paço Municipal. E aí a vereadora conversou com você no Twitter e a partir dali também a gente chega a essa entrevista sobre essa presença de indicações de vereadores no Paço, Cileide. Eu acho que a gente, a partir de uma reportagem que o Jornal Popular fez, mostrando aí as indicações de vereadores, de familiares para o Paço, havia o marido da vereadora estava em um cargo e ela explicou que ele é doutor na área de farmácia e que ele era uma pessoa preparada para a função, mas depois eles decidiram, ela com ele, que ele deixaria o cargo. A gente pode começar por aí, para a gente falar um pouco sobre a relação, que é o tema dessa nossa entrevista, que é a relação da Câmara com a Prefeitura de Goiânia. Por que a senhora decidiu, chegou a essa conclusão, conjuntamente com seu marido, de não ocupar esse cargo na Prefeitura? Cileide, quando as pessoas, os vereadores indicam nomes ao Paço, e isso é até uma reflexão interessante, porque eu vi muitas pessoas dizendo, e é natural que elas tenham esse entendimento, se você tem o seu parente lá, você deve fidelidade ao prefeito. A conta é outra, se você tem indicados no Paço, seja parente ou não, você está construindo uma base na prefeitura, que vai do seu entendimento se essa base é de lealdade absoluta, se você vai ter alguma liberdade de destoar do Paço dentro das suas convicções, dentro do seu arcabouço de defesa, enfim. Mas quando a gente construiu a indicação, e eu falei sobre isso exaustivamente, nós tivemos uma leitura de que aquela indicação seria positiva para o município, até porque eu não tinha indicado ninguém até 10 dias atrás, que foi quando eu fui à Secretaria de Saúde para obter um diagnóstico sobre a política de assistência farmacêutica, identifiquei que a política estava parada ou estava andando devagar por causa de uma vacância e quis juntar técnica e política nessa indicação, porque algumas pessoas falaram, mas podia ser qualquer pesquisador, não se faz indicação em cargo de confiança de alguém que não seja de confiança, isso é assim que funciona mesmo. Entretanto, eu tenho uma ligação muito de perto com as pessoas que votaram em mim, porque a minha campanha foi uma campanha feita numa forma não muito habitual, então eu não tive cabos eleitorais contratados, eu não tive pessoas pagas na minha campanha, não tive lideranças de bairro, não tive esses líderes que aglutinam grupos fechados, não, foi um voto a voto construído pela proximidade. A proximidade é o meu grande trunfo eleitoral. Então, se à medida em que essa indicação foi exposta o meu eleitorado tomou consciência dessa indicação e parte dele
não se sentiu contemplado, eu não vi por que não recuar. Eu não teria problema nenhum em continuar com a indicação se as pessoas que confiam em mim validassem isso. Mas eu também não tenho problema nenhum em refluir da indicação se as pessoas que construíram a minha trajetória acham que não é por aí. Acho que a gente precisa ter coragem de ouvir e refluir quando necessário e também a coragem de não refluir se for algo que seja que a gente deva seguir em frente. Então, eu tenho pautado a minha trajetória política até aqui dessa forma e pretendo continuar assim. Vereadora, a chamada velha política, né, entre aspas, porque eu não considero que seja, mas assim, quem defende isso e entra na política, muita gente entra com o argumento de renovação, ela fazia exatamente isso, né? Nomeações técnicas para cargos políticos. E predominou durante muito tempo o nepotismo, porque aí, obviamente, quem está perto da gente, dentro da casa da gente, a gente sempre considera que é bem preparado, que é formado e tudo mais. Esse recurso não é entrar na política usando os mesmos velhos recursos de políticos que estão há muito tempo nos cargos? Eu nunca fiz, durante a minha trajetória política, essa oposição entre velha e nova política, porque eu acho essa expressão nova política um jargão de velhas práticas. A gente vê muitas pessoas que usam o nova política e que têm sobrenomes de políticos na família, que são herdeiros de legados políticos. Então, essa é uma posição que ela é muito mais estética e retórica do que prática. Então, eu realmente não transitei por aí. Eu transitei muito mais no campo das práticas positivas, que fizessem boas devolutivas e que solucionassem os problemas da cidade. Eu tenho um gabinete formado hoje, graças a Deus, pela minha trajetória dentro da Universidade Federal de Goiás, por uma grande maioria de mulheres, mestres e doutoras, sem nenhum lastro político. Alguém me perguntou sobre como era formado o meu gabinete, e eu disse, se passar um pente finíssimo no meu gabinete, vocês vão encontrar pessoas que vêm da construção da ciência dentro das áreas que eu milito ao longo da minha trajetória. Nesse contexto especificamente, que foi essa única indicação que eu fiz ao Passo para um cargo, inclusive, bem abaixo dos cargos que os meus pares indicaram, foi uma emergência, foi uma conversa que eu tive com o secretário e eu disse, eu tenho um nome, sentei antes de indicá-lo, conversei com outras pessoas também da área dele, que ele me apresentou, e essas pessoas não mostraram disponibilidade. Eu falei, você topa? Ele falou, eu topo. Nós construímos, ele saiu da iniciativa privada, para onde, inclusive, ele já voltou hoje, já foi trabalhar novamente na iniciativa privada. Ontem foi seu último dia lá no Passo, e foi assim. Agora, eu te digo, eu poderia ter feito uma leitura mais profunda. Com certeza poderia. Acredito que falhei na leitura política do fato. Mas eu estou no meu 3º mês de mandato. Essa oportunidade de rever essa decisão foi importante para seguir em frente acertando, ouvindo cada vez mais para acertar cada vez mais. A senhora foi eleita por um partido de oposição, PSDB. Em geral, é um voto de um público diferente de quem vota nos partidos que estão no poder. No entanto, chama a atenção da gente que não haja oposição na Câmara de Goiânia. Quer dizer, não é papel, no caso da senhora, que foi eleita pela oposição, e dos vereadores fazerem efetivamente uma fiscalização, um pente fino no poder público, e que isso não vai acontecer na gestão de Rogério Cruz por essa troca, por essa simbiose tão grande que está sendo construída entre os dois poderes? Sileide, eu militei no PSDB durante muitos anos. Eu tenho 31 anos, desde a minha juventude, assim, eu militei no PSDB. Eu estive em um cargo de confiança nos governos do ex-governador Marconi Perillo, onde eu cheguei sem ninguém ter me indicado, inclusive. Eu cheguei por causa do meu trabalho com juventude na universidade. Eu não tenho parente político, eu não tenho nem pai, não tenho deputado federal, não tenho deputado estadual. Foi realmente uma construção por conta do meu trabalho.
E ali, estando em um cargo de confiança no governo de Marconi Perillo, em momentos muito cruciais, eu fui na contramão do governo. E isso, para mim, foi de uma grande tranquilidade. Eu vou dar um exemplo. O PSDB inteiro, inclusive o governador Marconi Perillo, a favor da redução da maioridade penal. Eu liderei a frente goiana contra a redução da maioridade penal. Isso me rendeu até uns bons barracos com deputados do PSDB e nós seguimos em frente. Um deles chegou a dizer, eu vou pedir sua cabeça para o governador. Eu disse, peça. Se ele me exonerar, eu encerro aqui a minha contribuição e vou trabalhar porque eu tenho formação para isso. Então, o primeiro ponto é, não necessariamente pessoas, vereadores que constroem um bom relacionamento com o Paço são incapazes de pontuar. E agora eu vou me tomar o meu exemplo como vereadora. Eu usei a tribuna várias vezes para cobrar soluções do prefeito, para cobrar por que ele não tirou a cobrança do IPTU das pessoas nesse momento de crise, para cobrar uma clareza no calendário de vacinas, assinei a SEI do asfalto. Então, assim, para mim, é muito clara a perspectiva, desde antes de me tornar vereadora, que oposição por oposição, ela não é construtiva. O que é construtivo é a independência de que eu consigo apoiar os projetos que venham do Paço, que sejam bons para a cidade, criticar aqueles que não são e cobrar para que, aonde há vacância de propositura, essas proposituras aconteçam. Para finalizar em um exemplo, eu fui a única vereadora que se posicionou firmemente contra o projeto de lei que torna a igreja serviços essenciais. Mesmo sendo uma vereadora evangélica da Assembleia de Deus, que tem um grande lastro na Assembleia de Deus, votei, me posicionei contra. Quando vier o projeto do prefeito, também vou votar contra. Então, assim, a gente precisa avaliar o que é oposição e o que é situação, as ideias e aos projetos, não ao Paço como um todo, porque isso é simplista e raso, né? Vereadora, uma coisa é uma funcionária de um cargo comissionado no Estado defender uma ideia que está sendo discutida nacionalmente, que não afeta a gestão de Marconi Perillo. Outra coisa é uma parlamentar questionar uma ação do Executivo, né? Então, assim, o exemplo que a senhora deu, eu acho que não se compara por conta disso. A senhora era uma funcionária que não... A sua segundo posição... escalão, né? Segundo escalão, era um tema que estava sendo discutido no Congresso Nacional. Talvez se a senhora fosse deputada e se posicionar num assunto votado de relevância para o governo na Assembleia Legislativa, a história seria outra. E aí, então, voltando, focando no seu papel agora, que é de uma parlamentar dentro de um legislativo, eu questiono o seguinte, como exercer de fato esse papel de fiscalização dentro da Câmara, de uma Câmara que está tão associada ao prefeito, né? Eu não vi, por exemplo, nenhum questionamento à não instalação da CPI que a senhora assinou, né? O seu colega, o vereador Santana Gomes, disse aqui para nós e disse na Câmara, e eu não vi ninguém questioná-lo, que o objetivo dele já foi cumprido com a CPI, que foi o cancelamento daquele contrato. Quer dizer, para ele bastava cancelar o contrato, sem que a gente saiba por que ele queria tanto o cancelamento desse contrato, né? E não vi também ninguém questionar a prefeitura suspendeu um contrato sem saber se há irregularidade ou não, apenas com a suspeita de um vereador, né? Sem investigação. E agora o vereador chegou a dizer para a gente que ia negociar, que talvez essa SEI nunca nem fosse instalada. Assim, eu não vi ninguém falar sobre isso na Câmara, ninguém debatendo, ninguém questionando, dizer, está tudo bem, cancela o contrato, a prefeitura cancela um contrato de uma obra tão importante que não se sabe se tem irregularidade ou não, e fica por isso mesmo, e a SEI vai para a gaveta e fica por isso mesmo. Quer dizer, eu acho que questões como essas é que eu não vejo colocada e que seria o papel de um vereador, de fato, que está envolvido nos temas da cidade. Como é que ficou essa CPI? Morreu a CPI? Só um ponto importante aqui dentro do raciocínio do partido. Eu citei um exemplo da minha trajetória porque
eu tenho um mandato há 3 meses, mas construo política há muito tempo. Então, dentro da minha alçada de construção de política, eu citei um exemplo do antes e do agora para contextualizar as pessoas que eu já tenho um hábito, uma tradição de, mesmo estando em um grupo político, de destoar publicamente desse grupo político. Foi só por isso que eu mencionei aquele episódio e tem vários outros que poderia mencionar. O PSDB, é importante dizer, teve candidato próprio no primeiro turno da eleição de 2020 e ficou livre. Os parlamentares, os quadros, os parlamentares não, porque eu fui a única eleita do partido na capital, mas os quadros ficaram livres para se posicionar. O partido não tomou lado. E eu, sim, eu apoiei esse projeto. Maguito Vilela e Rogério Cruz. Eu, no segundo turno, fui lá, fiz um ato de declaração de apoio depois de consultar minha base, abri uma ampla conversa com minha base, tanto que esse anúncio foi muito bem recebido por quem me elegeu. Quem me conhece um pouquinho sabe que meu eleitorado é um eleitorado que pode ser considerado de centro-esquerda ou está mais posicionado no campo progressista. Naquele momento, nós entendemos que o melhor era apoiar esse projeto de Maguito e Rogério Cruz, e eu apoiei. E quando cheguei na Câmara, muitas pessoas me perguntaram se eu era da base do prefeito, e eu disse o seguinte: base é uma coisa construída e base não é uma coisa definitiva. Então você constrói base para projetos e você constrói essa base dando margem para que o parlamentar tenha independência. Pelo menos é assim que eu acredito e é assim que eu faço política. Em relação à SEI, eu fui surpreendida com a notícia da suspensão de contratos e imediatamente a Câmara foi fechada. Tem uma semana que a Câmara voltou. E com certeza, na verdade eu assinei a SEI, a Câmara já estava fechada e depois disso as coisas recrudesceram lá na Câmara, a Câmara voltou agora e com certeza isso será questionado, porque você não suspende um contrato sem que a gente tenha acesso a ele. Na verdade eu assinei a SEI justamente porque eu queria ter acesso aos números, entender o que está acontecendo. Vou dar um exemplo bem básico. Eu vi os contratos sendo executados aqui a olho nu no setor Pedro do Vico de forma estranha. Então vem uma empresa, fecha um buraco, vem outra empresa, abre o mesmo buraco. Isso aconteceu 5 vezes na minha porta. Poxa, embora eu não seja uma vereadora que tenha isso como prioridade na minha atuação política, isso me chamou a atenção e eu quero entender por que isso aconteceu. Sem dúvida nenhuma, essa suspensão dos contratos não vai ficar por aí. Para mim, o objetivo não está atingido. Cada vereador tem seu objetivo e eu respeito, mas eu quero ter acesso aos contratos para saber se é caso de suspensão, se é caso de mudar de empresa, o que está acontecendo. Isso com certeza você pode esperar que eu irei cobrar nos próximos dias, assim que os trabalhos estiverem andando lá na casa. Não foi estranho que esse assunto não tenha pautado a prestação de conta ontem do prefeito? Essa cobrança tivesse sido e mais. Cadê a SEI? O que aconteceu com ela? Exatamente, a SEI não foi instalada, eu não tive uma conversa com o presidente Romário sobre isso, até porque, por tudo que eu já mencionei aqui, né? Primeiro a Câmara foi fechada, em seguida a gente foi chamado para votar num projeto que é a minha área, que eu me dedico mais, que é a área da educação, e eu estou muito focada nisso agora, que é o projeto do vereador Ronilson, que torna a educação serviços essenciais, e não tive conversas políticas sobre outro assunto que não seja o projeto do vereador Ronilson, até porque eu fui voto vencido lá na casa e o projeto vem para a comissão que eu presido. Então também há que se compreender isso, né? Os vereadores têm flancos de interesse. É meu interesse, é do interesse público que haja transparência nos contratos e por isso eu dei o meu apoio para essa SEI, mas eu também tenho uma área de atuação prioritária na casa, que é a área da educação, que está com um projeto bomba que torna a educação pública e privada serviço essencial no momento de colapso da saúde, e eu estou integralmente dedicada a esse projeto nesse momento. Mas apesar disso, a senhora concorda ou não que esse assunto tinha que ter sido pautado ontem na sessão de prestação de contas do prefeito? Eu concordo que a sessão de prestação de contas do prefeito acaba sendo uma solenidade que se expande e não se aprofunda muito. Eu senti ausência de profundidade mesmo em algumas matérias e essa é uma delas. Rubens. E esse projeto bomba, Ava, vai dar o que na Comissão de Educação?
Rubens, eu nunca tive uma experiência tão complexa na minha trajetória política como essa, porque o projeto do vereador Ronilson, ele vem tornando serviço essencial a educação pública e privada do infantil à pós-graduação. E a gente tem um lobby fortíssimo, tanto de proprietários, de escolas particulares, como também uma pressão de mães e pais. Mas, Ava, só para entender rapidinho, desculpa, isso aí acontece, se ele fosse aprovado do jeito que está, 100% dos alunos voltariam ao presencial em todos esses níveis? Não, 100% dos alunos não, mas o prefeito e o governador não teriam autonomia para interditar o funcionamento da educação em nenhum cenário. Então, assim, você tem aí a média, 4.800 mortes por dia no Brasil, o Goiás no cenário vermelho e fila para UTI. Eu posso fechar a escola? O prefeito vai perguntar. O projeto diz que não. Esse é o grande problema. Tira a autonomia do gestor público de interditar caso isso seja recomendado pelo COI, pelas autoridades de saúde. O mais agravante nesse projeto, na minha leitura, o mais grave no caso, é que ele junta a educação pública e privada no mesmo balaio e dá as mesmas providências, quando a gente sabe que é impossível a gente dar as mesmas providências nesses dois cenários. Eu não sou ligada a sindicatos da educação, eu não acredito que será possível vacinar 100% da comunidade escolar, esperar vacinar 100% da comunidade escolar para que as aulas retornem. Mas, por outro lado, eu também não acho que simplesmente dizer estamos seguindo os protocolos, que é distanciamento e álcool gel e uso de máscaras, seja suficiente para dar resposta para essa complexidade. A gente precisa falar de testagem em massa periódica dos servidores da educação, a gente precisa falar de garantias trabalhistas, de que esses servidores, caso sejam contaminados, possam ser substituídos. A gente precisa falar em investimento em tecnologia, para que aqueles que precisam e podem ficar em home office tenham condições de fazer isso, especialmente na rede pública. É isso que nós estamos trabalhando agora na comissão. Algumas pessoas, e é importante dizer isso, Cileide, as pessoas, elas insultam, às vezes, o trabalho da gente quando a gente discorda de uma matéria. Eu fui muito acusada de que, por ser presidente da Comissão de Educação e ser contra o projeto, eu iria segurar o projeto. Eu chamei uma extraordinária para amanhã, para votar o projeto. E a gente está em força-tarefa para fazer as reformas necessárias. Então, a gente toca adiante o projeto, mas a gente discute ele com seriedade na comissão, porque as coisas como estão, se ele for aprovado do jeito que está, nós estaremos aprovando um grande massacre. Vereadora Ava Santiago, do PSDB, vamos continuar acompanhando, então, inclusive, essa sessão. Obrigado aqui pela disponibilidade, a entrevista em áudio e vídeo com a gente. Um abraço, bom trabalho, Ava. Muito obrigada, Cileide, muito obrigada, Rubens. E eu quero dizer que essa conversa surgiu da minha disponibilidade lá no Twitter, de bater um papo abertamente sobre isso, e eu quero deixar isso como um paradigma de atuação. Sempre que qualquer assunto, seja ele confortável ou não, a gente precisa ter a responsabilidade, já que fomos eleitos, de encarar esses assuntos com a cara limpa, dialogando e construindo para a gente melhorar cada vez mais. É isso. Obrigado pela entrevista. Valeu. Bom dia. Ava Santiago, vereadora aqui do PSDB, conversando com a gente no Sagres, Sinal Aberto, edição manhã. Obrigado aqui pela entrevista. Destaque-se a íntegra dessa conversa. Você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.